Olá, pessoal. Bom, hoje a gente vai fazer uma vista de prova, né, rapidinho para vocês, tá? Para dar continuidade, então, aos conteúdos, tá bom? Só vou dar uma olhadinha aqui como que eu... Aqui, tá? E a gente vai dar início, então, e compartilhar a nossa prova e o gabarito. Claro que eu não vou... Um pouquinho, gente. Deixa eu aumentar a tela aqui, tá? Bom, acredito que tá dando para dar uma olhadinha aqui, tá? Deixa eu só ver se está gravando. Tudo bem? Então, a gente tinha a nossa prova bimestral, tá, pessoal? Composta aí por 12 questões, tá? Opa, não deixei a sala aberta. Eu vou abrir a sala para não ficar interrompendo toda hora. Tudo bem, Maria? Oi, Pro. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também. Então, Dando vamos... Oi. Tava dando interferência aqui, tava... Tá um pouquinho, mas foi rapidinho. Eu vou começar com a vista de prova, tá? Tá, Porque daí a gente faz mais rapidinho, aí depois a gente entra com o restante da aula que a gente iniciou na segunda, tá? Bom, então 12 questões, gente, e meio a meio, então, foi essa prova, né? Entre 6 discursivas e também as restantes sendo objetivas, então, tá? Começamos com as dissertativas, então, com verdadeiro ou falso, né? As primeiras, o gabarito está aqui, depois, na hora que vocês verem o vídeo, vocês peguem e fotografem para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Eu só vou separando de grupo em grupo para ficar mais fácil de eu corrigir, tá, gente? Por isso que eu vou ficando 3 e vou corrigindo, por isso que eu vou separando de cor diferente para não confundir. Sempre para estar corrigindo bem certinho, tá? Mas, e aqui é o gabarito, então, das discursivas, tá? E aqui a nota que cada uma tem lá, tá? E aqui a nota eu acabei esquecendo de colocar, mas a primeira vale 1, e assim por diante, sempre nas questões tem o valor já agregado aqui na frente da questão, tá? A 1, que era de verdadeiro ou falso, a gente começa lá, né, dando as figuras, e a gente pede para que vocês marquem verdadeiro ou falso em relação a essas 3 figuras, então, tá? Vou baixar aqui, porque para ficar tudo numa página, para ficar mais fácil, para não ficar subindo e descendo, tá? Então, vamos lá. Primeira, 1 e 3 são peixes cartilaginosos? Com certeza. Raias e tubarões? Verdadeiro, acabou. Exemplar 1 não pertence a condrites? É lógico que é falso, porque ele é um condrite, então, né? É um peixe cartilaginoso. 2 e 4, estamos falando aqui, né, de uma piramboia aí, e o 4 que é o cavalo marinho. Então, 2 e 4 são peixes de esqueleto ósseos, né? Sim, são. Osteites? Sim. Animais de excepcional diversificação de formas, tamanhos, hábitos alimentares e etc. Sim, com certeza. O exemplar 2, aqui, pertence ao grupo dos dipnóico, apresentando bexiga natatória como função de pulmão, isso é, de respiração, primariamente? Sim, é um peixe dipnóico de água doce e que vai utilizar essa bexiga natatória em primeiro plano como órgão respiratório. É claro que também auxiliará peixes dipnóico, a bexiga natatória também na flutuabilidade, mas principalmente na função de respirar, é claro. 1, 2 e 4, 1, raia, 2, a piramboia e 4, o cavalo marinho, são actinopterídeos? Pronto, já faço falsa porque colocou um cartilaginoso junto, tá?
A figura 3 mostra um representante derivado do grupo dos peixes ostracodermos? Não, não é, tá? A figura 4 exibe um representante de Sarcopterige, uma vez que possui cauda longa e carnosa? Não, cavalos marinhos são Actinopterige. Mesmo que ele tenha essa cauda diferenciada, né? A gente vê lá no final, e eu acho que eu devo ter mostrado uma figurinha para vocês, alguma coisa nas aulas, que ele mostra lá a nadadeira dele lá, toda raiadinha, tá? Ó, as nadadeiras ali, ó, tem a peitoral, tem a pélvica e tem a dorsal toda raiada. Então, é um peixe Actinopterige, não Sarcopterige. Todos os representantes da figura, isso é, dessa figura como um todo, né, são peixes ósseos? Não, é claro que não. 1 e 3 são cartilaginosos, enquanto 2 e 4 são peixes ósseos, então, tá? 50% dos peixes apresentados são peixes ósseos e são gnatostomados? Sim, por quê? Peixes ósseos, 50%, porque eu tenho 4, e se eu tenho 2, é 50%, né, de todo esse total, são peixes ósseos e são gnatostomados. Eu não estou falando que os outros não são, estou falando se esse 50% é, e eles são, tal qual os outros, né? Mas eu estou perguntando desses 50%, né, se eles são gnatostomados, né? E são, tem maxila, então verdadeiro. A segunda também de verdadeiro ou falso, né? Mas para justificar quando essas alternativas forem falsas. Então, vamos lá na primeira. Os osteites apresentam endoesqueleto ossificado, pronto, ó, né? Sendo alguns dos seus representantes, até aqui, ó, perfeito, é ossificado. Sendo algum de seus representantes a corvina, ok. Cavalo marinho, ok. Raia, pronto, já estragou a minha questão. Raia é um peixe cartilaginoso, então é falso. Justificar como? Raias não. Simples assim. Raias não são osteites. Pronto, e acabou. A reserva de óleo no fígado aumenta a flutuabilidade em peixes cartilaginosos? É claro. É toda aquela concentração de lipídios e de óleos, né, no fígado, que é grande de peixe cartilaginoso, como os tubarões, a exemplo, né? É um meio em que eles, então, utilizam realmente para essa capacidade, então, da habilidade hidrostática aí de flutuabilidade, então, tá? Para alcançar essa flutuabilidade neutra. Peixes, né? Então, falamos de peixes aqui, qualquer tipo de peixe. A bexiga natatória, um coração com um seio venoso, um átrio, um ventrículo, ótimo. Eritrócitos tem. Eritrócitos anucleados? Não. Esses eritrócitos de peixes, diferente dos nossos ou de outros animais, eles têm núcleo, é hemácia isso aqui, tá, gente? Então, as hemácias de peixes são nucleadas. A bexiga natatória é uma espécie de bolsa de ar? Sim. Localizada na porção ventral? Não. Na porção dorsal do corpo, gente. Está acima do trato digestório. Então, está na porção dorsal do corpo. Para aquisição de O2, a água entra pela boca, em seguida corre o fechamento da válvula oral, a abertura dos opérculos para a passagem, então, dessa água pelas brânquias, né? Que é onde vai fazer toda a troca gasosa. Ok, perfeito. Última. Todos os gnatostomados possuem esqueleto ósseo? Falso. E falso por quê? Só acabei não justificando aqui, tá, gente? Por quê? Não são. Por exemplo, as raias e os tubarões, que são os condrites, eles são gnatostomados, têm mandíbula, porém eles não têm esqueleto ósseo. Pronto. Então, era só colocar aqui, ó.
condrites não tem esqueleto ósseo, né? Pronto e acabou, estava respondidinho. Questão 3, a gente pediu para vocês colocarem aí com base nos conteúdos de osteites, né? Observando a figura abaixo e responder as questões que se tem. Então, mostramos aqui 2 grupos de peixes que são osteites, são peixes ósseos, e que para vocês tivessem que responder, então, qual grupo de peixes ósseos pertence o indivíduo A. Então, isso também, essa figura foi explorada dentro de aula prática, né? Onde a gente mostrava essa mesma figura, então, e justificando qual era a diferença de um grupo se chamar Actinopterige, né? Que tinha raios, então, nessas nadadeiras, né? Então, seria Actinopterige e o B, Sarcopterige. Tá, isso aqui vocês determinaram isso, mas eu ainda pedi o que caracterizava o grupo desses, o que caracteriza esses grupos, então, e para justificar. E o que justifica, principalmente o que vocês já tinham respondido na primeira, é que um tem raio e o outro tinha a nadadeira carnosa. E carnosa, por que era raio e por que era carnosa? Então, tinha que estar falando ali que a Actinopterige tem as nadadeiras raiadas, que são sustentadas por finos ossos, né? Então, raios finos, então, de ossos e apoiados onde? Nos esqueletos internos, né? Lá dentro do corpo do peixe. Enquanto o Sarcopterige possuía o quê? As nadadeiras carnosas e esses elementos ósseos ficam para fora do corpo e aí sim depois vem esses raios das nadadeiras. Então, essa era a diferença para mostrar, né? Tem alguns que falam assim, tem... que era, não me lembro direito a resposta de alguns lá. Considerei o máximo possível, tá, gente? Mas desde que não tenha colocado essas 2 diferenças aqui, já logo de cara está no próprio nome, a gente falava muito dessa característica, né, da diferença, e que esse grupo sempre ia fazer uma diferença mais tarde, quando a gente tinha os primeiros indivíduos, então, se desenvolvendo e assumindo vidas diferentes no meio terrestre, então a gente falava muito a respeito dessa nadadeira. Então, é isso que é aqui que estava a diferença. A 4, a gente pede aqui para que vocês leiam aqui a respeito, né, da respiração, a estratégia de respiração, né, aérea e tudo mais dos peixes, e que a gente pergunta, então, ó, estudos realizados por pesquisadores brasileiros demonstram que algumas espécies de peixe podem ser mais afetadas por esse tipo de oxigênio, que é o quê? Derramamento, então, de óleo, né? E a gente sabe que o óleo é menos denso que a água, gente. Se é menos denso, é mais leve, ele fica onde? Por cima da água. Então, pense nesse ambiente aquático com uma película de óleo em cima. Eu tenho o quê? Uma outra camada que está o quê? Separando a água do ar, né? Do ar atmosférico. Então, eu tenho uma camada ali de óleo. Então, a respeito disso, ó, e sobre a respiração, a primeira questão era qual estrutura presente em alguns peixes que possibilita a respiração aérea? Seria o quê? A bexiga natatória, é lógico. Cite uma outra função dessa estrutura utilizada pela maioria dos peixes, não só pelos peixes que estritamente são pulmonados, né, que utilizam essa bexiga para a respiração, mas como os peixes em geral que têm essa bexiga. Bom, qual é, gente? É lógico que é da função hidrostática de flutuação. Então, é para isso que é a outra função da bexiga natatória, é de atuar como um órgão
hidrostático de flutuabilidade. É ela que vai, então, fazer com que esse peixe, né, ou suba ou desça na coluna d'água. A B era o quê? Comparando peixes pirarucu, né, que tem respiração aérea obrigatória, então ele, cada vez que for novamente renovar suas reservas de ar, ele sobe na superfície, abocanha ar e continua nadando. Faltou ar, sobe, abocanha e vai nadar de novo. Então, o pirarucu e o outro é o boari, que é um peixe o quê? Que tem bexiga natatória, mas que ele, então, acaba tendo essas trocas gasosas através das brânquias, tá, gente? Ele tem a bexiga natatória como função de flutuabilidade, tá? Então, dois tipos diferentes de respiração aqui. Então, o que eu quero saber? Bom, ele tira as moléculas de oxigênio da água, então, num acidente deste, em que eu tenho um derramamento de óleo, pensa de novo naquele ambiente, naquele lago, naquela lagoa, em que derramou óleo e que fez, né, formou aquela película sobre a água. Ou película, ou uma grande camada de óleo, não sei, depende da imaginação de vocês. Bom, qual dos dois, então, seria mais afetado pelo derramamento de petróleo nos rios? E por quê? Tá? Gente, presta atenção aqui, ó. Qual dos dois seria mais afetado? Eu não estou dizendo que um vai ser afetado e o outro não. Ambos são afetados, é lógico, mas qual imediatamente ia ser afetado? É lógico que vai ser quem? Quem vai lá para cima, gente, e vai tomar o oxigênio aéreo, tá? Porque no que ele vai, ele abre a boca e vai engolfar esse óleo gruda, esse óleo vai entrar para dentro do organismo. E todo, né, material que esse petróleo tem toxicidade, e isso vai afetar tanto na respiração como toda na fisiologia desse peixe. Então, quem a priori, a princípio e mais imediatamente sofrerá com isso será o que faz a respiração aérea. É claro que se essa camada de óleo permanece muito mais tempo, o que vai acontecer com o outro? É lógico, o outro também vai ser prejudicado, mas vai demorar mais. Por quê? Porque lá dentro da água tem partícula, então ele vai retirando, ele não precisa subir e ficar sujo de óleo de cara, né? Então, lógico que vai faltar oxigênio se toda essa população de animais, né, ficarem respirando, e outra, porque o óleo também vai impossibilitar do oxigênio também se difundir na água uma hora. Mas demora, porque lá embaixo ainda tem bastante oxigênio, então, distribuído entre as moléculas de água, tá? Então, é o que faz respiração aérea, e por causa aí de, além dele ter essa barreira, engolir, ele vai ser, então, contaminado aí com essas substâncias, tá? O 5 aqui, ó, fala dos gnastotomata e tudo, né? E a respeito desses peixes aí, falando que os gnatostomata, hoje eu estou enrolando, surgiram de ancestrais que já possuíam um par de nadadeiras pélvicas e peitorais. Com seus conhecimentos, então, responda aí, né, sobre essas questões. Qual estrutura deu origem às mandíbulas? Então, a gente falou dos arcos branquiais, né, que antes os peixes não tinham mandíbulas e tinham aqueles montes de pares de arcos branquiais, e que os primeiros arcos branquiais que, então, formaram toda a estrutura da maxila. Quem quisesse aí colocar alguma coisa a mais do ióide, ficasse à vontade. Mas lembrar principalmente que era esses arcos branquiais aí, os primeiros arcos, não foram todos, tá, gente? Então,
Os primeiros arcos aí, eles formaram, então, essa estrutura das mandíbulas. Qual foi o primeiro grupo de peixes a apresentar mandíbula? Então, a gente já falava lá que era o grupo de placodermes, né? Os tracodermes e placodermes, que era contemporâneo também aos ostracodermos, que não tinha mandíbula, eles, então, foi o primeiro grupo realmente de peixes a apresentar essa estrutura, tá? Comparando os peixes agnatos atuais e extintos, isso é, então você tinha que olhar primeiro para os peixes agnatos atuais, que são as feiticeiras e as lampreias, e os extintos. Quem eram os extintos que não tinham mandíbula? Os tracodermos, tá? Descreva, então, a partir de que você comparando esses, descreva sobre as vantagens, olhando para o grupo de peixes que tem mandíbula, então. Então, se eu olhar, por exemplo, os extintos, que são os placodermes, eles só faziam, então, aquisição de pequeninos animais para alimentação, né? Era quase que mais zooplâncton ou peixes muito pequenininhos, tá, gente? Porque ele não consegue abocanhar coisas maiores. E se eu olho para agnatos atuais, que são as feiticeiras e as lampreias, elas são o quê? São ectoparasitos, né? Então, elas mais estão lá grudadas em peixes para ir raspando, né, o exudato, sugando sangue ou outros líquidos corporais dos peixes, ou então que nem as lampreias lá também, que vão comer peixes que já estão praticamente morrendo. Então, elas não têm essa capacidade de pegar uma presa ativa, de uma presa viva, tá? Em relação aos gnatos, né? Aos peixes que têm a mandíbula, que são perfeitamente ativos, podem correr atrás das suas presas, né? Podem morder. Além de tudo, a mandíbula trouxe o quê em relação? Pode carregar coisas, né? Pode fazer ninhos, aquilo que a gente falou tudo em aula. Pode agarrar, cortar, escavar, transportar, fazer a corte, que a gente falou muito de alguns comportamentos, principalmente dentro de condrictes, que os tubarões têm esse costume de cortejar a fêmea dando mordidas na fêmea, e isso é uma característica do momento de reprodução, né? E que é realizado. Cuidado parental, então tem peixes que guardam seus filhotinhos ou os ovos dentro da boca, onde ele pode abrir e fechar e deixar salvo ali dentro, e para ventilação também, que facilitou então a abertura da boca para essa entrada da água, fecha, né, para que essa água então mantenha essa pressão para passar através das brânquias. Então, ventilação aqui em relação à respiração. Então, tinha que dar uma lembrada, né? E eu forço um pouquinho para que vocês escrevam mais, porque nas nossas aulas contempla bastante disso, bastante informação, tá? É o que eu gosto muito, é que, principalmente agora, vocês deviam explorar mais isso, já que é uma prova de pesquisa. Então, muitas vezes a pessoa só joga a minha questão lá na internet e do jeito que vem, vai aqui. E não é dessa forma, tá? Então, como eu falo sempre para vocês, eu sou bastante criteriosa para que vocês levem isso realmente para a vida mesmo, tá? Aqui a outra, momento de pesquisar. Então, pedi para que vocês, né? A gente falou das variadas formas de alimentação dos peixes, né? Mas eu deixei em suspenso isso aqui para falar de peixes abissais, tá? Para realmente fazer essa questão para vocês na prova. E pedir para que vocês fossem atrás de achar, então, como seria a alimentação desses peixes que vivem em locais abissais, tá? E também justificar, né? E colocar principalmente a fonte que vocês iam pesquisar, tá? Uma vez que eu não falei nada disso, e mandei sempre que vocês colocassem ali a pesquisa e colocassem a fonte.
Então, se a gente pensar em um ambiente abissal, gente, abissal a gente está falando de mais de 2.000 metros aí, até menos de 2.000 metros, a gente tem que pensar a parte, as colunas d'água, né, a profundidade que a gente tem num ambiente marinho, conforme, então, a gente tem essas maiores profundidades, o que que acontece? A luz já não penetra mais, tá? Se a gente pensa principalmente nessas profundidades abissais, a luz é nula, gente. Não temos chegada de luz. Então, mesmo que seja dizendo, não tem luz chegando, né? Então, por isso que temos poucas algas. Não tem alga. Se não tem luz, não tem indivíduo vivo e principalmente indivíduo que faça fotossíntese, tá? Então, não existe. Então, não tem alga. Então, ninguém ali é herbívoro, gente. Acabou. Herbívoro não entra na lista de peixes que são abissais. O que sobra? Sobra o quê? Carnivoria. Vão ser carnívoros, então vão comer peixes diferentes, né, deles. Alguns explicaram que eles têm algumas estratégias de bioluminescência, isso tem, lógico, estão lá no fundo, é a única estratégia que alguns têm para arrumar parceiro, para atrair uma presa, mas, por outro lado, também tem que ter cuidado, porque ele também pode ter um predador, então ele tem que tomar muito cuidado com o uso dessa bioluminescência. Que mais que sobra para ele comer sem ir atrás da sua presa? Também eles vão acabar comendo o quê? Zooplâncton né, que estiver disponível, ou restos alimentares que a coluna d'água lá mais superficial oferece. Vamos pensar em tubarões que estão lá devorando raias, que estão devorando outros bichos. Pensa que eles comem tudo quanto é resto? Come o bicho inteiro? Não. Eles dão mordidas, né? Caem pedaço para cá, pedaço para lá. Outros peixes vêm e aproveitam de certos pedaços, mas muitos são levados pela corrente d'água e vão para essas regiões abissais. E esses tipos de alimentos também são aproveitados por esses peixes que vivem lá nas profundidades, tá? Então, podia colocar isso aqui também, tá? O resto são as alternativas, né? Eu aqui, gente, depois que eu estava corrigindo, que eu falei, gente, eu não terminei essa questão. Falei, como é que esses alunos conseguiram fazer? Por quê? Queria dar essa questão, gente, mas eu ia pagar o quê? Ia pagar os 6 e os 5, tá? Ia pagar esse 7, ia botar um 4, um 5 aqui, tá? Porque, literalmente, a sequência que eu dou para fazer é em relação a isso. Opérculo, nadadeira peitoral, a nadadeira pélvica, a anal e a caudal. Mas parece que a maioria acertou, deu a luz aí, pelo menos dos que eu acabei de corrigir. Parece que eu falei assim, mas por que não me acionaram, né? Eu falei que era para me acionar se tivesse alguma coisa errada. Mas Eu achei que estava diferente. Eu falei que alguma coisa está então, estranha. Mas daí eu falei, vamos deduzindo aqui. Daí eles disseram. Ai, que bom que fizeram isso. Mas se alguém se sentir prejudicado lá, que eu não corrigi, não acabei tudo ainda, então entre em contato comigo depois, tá? Então era essa daqui, tá? Começava então pelo opérculo mesmo, que é a estrutura, então, que acondiciona aqui as brânquias ali dentro, tá? Algumas outras aqui, acho que talvez, onde que teve mais dúvida, talvez, eu acho que mais foi na verdadeiro ou falso. Deixa eu ver, acho que aqui, ó, teve um pouco de erro do pessoal na somatória, tá, pessoal? Então, olha, as corretas são
deu uma somatória de 34, onde o surgimento da mandíbula teve início a partir dos agnatos primitivos, tais peixes foram suplantados pelo aparecimento de placodermes, tá? Então, teve início a partir, tá? Não estou falando que foi com os agnatos. Estou falando que foi a partir desses peixes que não tinham a mandíbula, nós tivemos então quem? Placodermes. E que um momento mais tarde, esses agnatos realmente, muitas das espécies de agnatos, se perderam mesmo. Só tivemos algumas linhagens que depois temos os nossos agnatos atuais, né? Mas que quem aí apareceu aí a princípio, né, que a gente mais fala nas literaturas, são os placodermes. Dotado de importante novidade evolutiva, as mandíbulas móveis, que lhes proporcionam um grande aumento do seu tamanho. Realmente isso foi verdade. Alguns colocaram, e essa daqui, gente, tá? O surgimento da mandíbula levou os primeiros gnatos tomados a hábitos predatórios. Ok, tá certo, foi, porque abrir e fechar permite a morder, né? A tirar pedaços, então sim, permitindo-lhes estarem presentes atualmente, compondo a diversidade de peixes. Eu não posso condicionar somente ao hábito predatório a presença de diversidade de peixes nos dias de hoje, tá? Então, vai depender de muitas outras adaptações e de estruturas e características que foram adquiridas por um grupo de animal para dizer que ele, né, permanece até hoje, mas não somente devido aos hábitos predatórios aí que a mandíbula promoveu. Senão, literalmente não teríamos nem as feiticeiras, nem as bruxas, né? Os peixes bruxas e nem as feiticeiras hoje. E elas também estão presentes nos dias de hoje. E a última, que é certa, então, a 2 a 32, a mandíbula originou-se das modificações dos arcos branquiais próximos à boca. O que isso quer dizer? Que foram os primeiros arcos branquiais, a partir de peixes primitivos. Sim, porque eram dos placodermes, então, tá? O restante eu acho que foi tudo muito, muito tranquilo aí. Pipocou muito, não corrigi a sua, não, ainda. Deu certo Não, aí? eu errei essa somatória, eu coloquei a 8. Colocou? Tudo bem. Então. Mas às vezes pega a gente, né? Então é só a questão realmente de ler e ficar mesmo pensando ali naquelas possibilidades que eu apontei, tá? Aí no verdadeiro ou falso, no primeiro eu errei uma e no segundo duas. Aí as Tá. abertas tá mais ou menos. A maioria errou aqui, ó, nessas duas do meio aqui É, e erraram aqui nessa última. a última. Foi Foi isso que eu fiz. bastante. Foi uma grande parte do pessoal foi aí mesmo também, o Maria. Bom, nem sei com quantos minutos tá, mas não avisou nada aqui. Vamos ver se a gente faz um restante das aulas aqui, então, tá? Bom, vai. Deixa eu dar um F5 aqui. É a continuação da de ontem, né? A Da de de ontem não, da segunda. de segunda, né? Isso. Lá. Não quer aumentar. Travou. Você tá vendo o slide? Ó, Nossa, travou, deu uma travada aqui. Opa, agora vamos ver. Nossa. Só um pouquinho, Maria, vamos ver. De repente, a minha... Não tá indo, olha. Que coisa. Travou. Vou tirar o compartilhamento, vou tentar de novo. voltou? Não? Nada.
Não tá indo, olha. Nem dando F5. O meu tá aparecendo. Mas tá parecendo pequeno, né? É. É, então. Bom, vamos aí pequeno. Acho que não fica tão ruim de você ver, não, Não? né? Tá. Não, tá bom. Bom, a gente começou a falar, então, né, dessa conquista do meio terrestre. Mostramos alguns desses primeiros anfíbios aí primitivos, né, que a gente tinha, e a gente vai ainda falar um pouquinho mais do... Ai, Jesus! Chega mensagem que a gente fica meio doido, ó, com crise de ansiedade. Posso dar uma olhadinha, Maria Vitória? Claro, Às vezes prof. o Lucas é lá do laboratório, às vezes ele quer alguma dica com algum aluno ali. Não, Deixa eu fica só ver tranquila. se é alguma coisa importante. Tá, eu vou abrir o portão pro É, meu pai, então, rapidinho. tá. Ai, Jesus. Débora, por favor, você pode descer rapidinho lá no laboratório que tem uma aluna que está com crise de ansiedade, ela não está bem. Pronto, Tá, só estou passando umas diquinhas aqui. tranquilo. Pronto. Eu acho que... Deixa eu ver o que ela vai falar. Ai, complicado, né? Mas aconteceu alguma coisa? É uma menina que está com crise de ansiedade lá no laboratório. Meu Deus. Aí eu pedi para a professora Débora lá, que é da enfermagem, dar uma descida lá para acudir. Ah, ela já está descendo, ó. Deixa eu só dar um ok aqui. Pronto. Ai, fazer o quê, né? Bom, Acontece. eles cuidam dela lá. Qualquer coisa eles chamam, eles providenciam lá o que ela precisar. Bom, a gente falou então desses anfíbios primitivos, que a gente falou bastante do Acantostega e do Ictiostega, e que tem todas essas teorias e estudos em cima desses primeiros anfíbios aí primitivos, né? E que podem ser, então, os ancestrais dos tetrápodes em si, né? Então, tem muitas linhagens, né? E de acordo com essas características, e a gente sabe que tudo isso ocorreu vindo de peixes, olha, então a gente tem peixes ali, ó, Eutenopteron, que era peixe de nadadeira lobada, e é esse peixe sarcopterígeo que a gente fala que realmente, olha, a estrutura, né, da nadadeira é que originou os primeiros, então, tetrápodes, né? Então, esses primeiros anfíbios, esses anfíbios primitivos, mas que tem muitas linhagens, né? E que aos poucos a gente vai vendo aí, falando sobre eles, mas que ainda, até hoje, a gente não tem ainda uma definição de qual grupo realmente desses anfíbios primitivos é que realmente, ou até mesmo né, que originaram esses tetrápodes, tá? Então, aqui a gente até falou que tinha grupos de peixes, tá? 2 grupos de peixes que também, olha, são peixes aí que
tinham, então, essas nadadeiras lobadas e principalmente esse grupo aqui, por isso que eu pus um asterisco, tá? Então, esse grupo, principalmente, que é o que mais se aproxima de ser o peixe de nadadeira lobada, que originou aqueles primeiros anfíbios primitivos, tá? Bom, aí, dentre esses anfíbios primitivos, a gente tem o acantostega, que a gente deu uma faladinha nele, né? E falou que eles tinham aí já uma formação nas patas, porque eles, né? Não adiantava eles continuarem como peixe somente com aquelas nadadeiras apoiadas. A gente falou que estruturas, né, para esses indivíduos que, então, estavam conquistando o ambiente terrestre, teria que ter membros apoiados, né? A gente falou um monte de características, de adaptações que eles teriam que ter para poder viver no ambiente terrestre. E as patas, aí a gente vê que o acantostega, que é um desses anfíbio primitivo, ele tinha ali essa pata com 8 dedos já, tá? Nadadeiras, ó, essa nadadeira para andar sobre o substrato. Então, é esse aqui o bendito do acantostega, né? Que é esse anfíbio primitivo. Ele mais parece um jacarezinho. Então, a acantostega tem uma forma aparentada com o ictiostega, que é um outro anfíbio primitivo também, e que ocupava o quê? Um nicho distinto, isso é, um local aquático mais diferente do que o ictiostega. Enquanto o ictiostega ficava, olha, muito mais em terra firme, passava muito mais do que o acantostega, tá? Então, ele era um animal, a princípio, se a gente olhar a cauda, isso deduz que esse acantostega vivia muito mais dentro da água do que o ictiostega. Ictiostega também ficava dentro de água, mas menos, porque daqui a pouquinho a gente vai olhar um pouquinho a imagem dele também. Esse tipo de cauda aqui, ó, dá muita propulsão para nadar, tá? Então, isso levava a crer que o acantostega, ele sim, chegava ao ambiente terrestre, mas que a maior parte do tempo ele estava dentro de ambiente aquático, tá? Seguinte, ó, os dois animais, então, eram aquático e provavelmente o ictiostega ficava mais em terra firme e que tem-se que juvenis de ictiostega, que ficava mais em ambiente terrestre, teriam se congregado em águas rasas. Isso é, teria permanecido. A gente falou que nesse momento as águas estão reduzindo, então eles ficavam mais nesses lagozinhos menores, ao invés de ficar mais em lagos maiores, como era a preferência, então, do acantostega, que era mais nadador. Prof, esses dois deram origem aos anfíbios ou aos tetrápodes? Tetrápode, quem são tetrápodes? É anfíbio para frente. Anfíbio, tá. Réptil, ave e nós, mamíferos, todos nós somos tetrápodes. Uhum. Porque nós temos 4 membros, tá? Então, eles deram origem a esse. Isso, exatamente. Sapo tem 4 membros, né? Os répteis também têm 4 membros, com exceção das cobras, que perderam, né? Aí, mamíferos nós temos com 4 membros, nós não usamos os 4 apoiados, mas nós ainda temos os outros 2 membros que nós usamos para pegar, né? Não para caminhar, mas para pegar. Mas então, daí o cercopterígio e o crossopterígio também deram? O crossopterígio, ele tinha aquela particularidade de ter as nadadeiras lobadas com aqueles esqueletos ósseos lá. Vários esqueletos ósseos que nos lembram o quê? A una, a tíbia, sabe? Todos os ossos que compõem os ossos dos tetrápodes.
Entendi. Tá? A gente vai comparar mais para frente também, tá? Tá. Uhum. Então, olha lá, vamos ver. Então, aqui nada mais falam que, em comparação, olha, também foi feita uma comparação com outros animais de 4 patas, mais evoluídos que os dois, e as análises levaram à conclusão que Ictiostega ocupa a posição mais de destaque dentro da evolução dos tetrápodes, mas representa possivelmente uma linhagem extinta, que não obteve sucesso na conquista da terra firme. Então, ficava nesse preâmbulo, né? Mas que pode não ter tido, então, eles mesmo, como eles não tiveram sucesso para ter representantes até hoje. Pode ter sido, tem aqui, como fala aqui, que eles podem, né? A partir deles terem gerado outras linhagens, mas que se diferenciaram muito deles, tá? Então, eles como apresentam ali essa maneira corporal deles, a gente não tem, porque Ictiostega, a Acantostega tinha 8 dígitos, o Ictiostega já tinha 7, e nós não temos nenhum tipo de anfíbio que seja diferente. Todos os tetrápodes vão apresentar 5 dígitos somente, tá? Então, teve muita modificação. Foi uma linhagem que depois se extinguiu, realmente. Bom, então, Ictiostega, tido como o primeiro vertebrado a viver em terra firme, que era o que mais ficava em terra firme. Posteriormente, a Nature, né, que é uma revista e também de estudos, revela novidades sobre a maneira como ele e os primeiros vertebrados terrestres viviam e se locomoviam. De forma geral, Ictiostega apresenta uma mistura de anfíbio e peixe ainda, né? O crânio e a dentição em algumas partes da cauda com muitos elementos comuns ao grupo de peixes chamados Rapidistia, né? Que era um grupo que também desapareceu, esses peixes. Não existe linhagem nenhuma descendente desses animais hoje, eles são totalmente fósseis, tá? Extintos. E então, Ictiostega, mais provavelmente, era de uma linhagem desse tipo de peixe, então, que eles falam também, né? E que tinham esse tipo de nadadeira parecida com o Sarcopterygium também, tá? A reconstrução tradicional já era conhecida há muito tempo e a novidade está em 3 aspectos principais que eles colocam. Aqui só mostrando um pouquinho dos primeiros tetrápodes, né? A evolução desses primeiros tetrápodes, que a gente tem aqui um Sarcopterygium, que a gente não sabe muito bem qual é a linhagem correta, né? Aqui, que é o ancestral, e a partir desse Sarcopterygium nós temos as linhagens do selacante, que nós temos, que é o Sarcopterygium lá marinho, né? Que é aquele que eles chamam de fóssil vivo até hoje, e depois, mais aqui, nós temos o quê? Mais uma ramificação, que são os dipinóicos, que nós temos os peixes pulmonados, tá? E aqui, ó, nessa linhagem aqui, ó, nós temos esses Rapidistia aqui, saindo aqui, esse grupo de peixes aqui. Então, a partir daqui, que tem esse peixe rapidista, então, características deles também foi levado para cá. Por isso que a gente fala que Ictiostega pode ter tido esse Rapidistia como seu ancestral. É o ancestral dele mais próximo, tá aqui, ó. Um ancestral deste e deste está aqui. Então, alguma coisa eles partilhavam, né, em algum momento. E indo para frente, olha, aqui também existe um ancestral que é comum para quem? Ictiostega, também é comum aqui, olha, para outros Leptospongyle, que era outros anfíbios também primitivos, tá? Aqui outros grupos também, olha, de anfíbios primitivos, e essa linhagem aqui, só que não para cá, mas para cá, olha, nós temos
separando, ó, duas linhagens, uma que vem para cá, uma que vem para cá, uma chamada amniota. Então, a gente pensa que se é amniota, tem amnion, então, no ovo, tá? Então, nós vamos ter aqui presença de ovo com casca, tá, Maria? Que era aquilo que a gente estava falando, as inovações. Então, esses daqui totalmente adaptados ao ambiente terrestre, tá? Então, por isso que nós temos aqui essa linhagem separada. Essa que vem para cá, então, são os lisanfíbios. Quem são os lisanfíbios? São os anfíbios atuais, então, que nós temos. E aqui a gente sabe que eles não são aminiotas, eles são anaminiotas. Por quê? Os ovos deles, como eu falei para vocês, eles não têm aquela proteção de casca. Por isso que eles são dependentes ainda, né, do ambiente aquático para se reproduzir, para deixar, então, aquele ovo lá naquele ambiente aquático, e por isso que nós temos as salamandras, as cecílias, muito dependentes de água. E esse grupo de lisanfíbio aqui, que são os anuros, que são os sapos, as rãs e as pererecas, nós temos quem? Os sapos mais independentes da água. São eles que são os anuros mais adaptados ao ambiente terrestre, dentre todos os lisanfíbios, tá? É lógico que a gente tem algumas salamandras também, mas os sapos são os que mais apresentam, então, essa adaptação ao meio terrestre. Porque se a gente olhar outro anuro, que é as rãs são bastante dependentes da água, vivem muito dentro da água. As pererecas, arborícolas e tudo, mas elas também, pelo menos, têm essa dependência bastante também um pouquinho da água aí, sempre próximas da água também, tá? Aqui nós acabamos. E tenho 2. Bom, continuidade, então, olha, ali a gente viu que foi o finalzinho e depois apresentei aquele quadro para vocês. E aqui a gente mostrando aquele acantostega, né? A gente falou dele lá, que ele vivia mais na água, né? Normalmente o pessoal pergunta, mas como é que sabe que esse bicho foi desse jeito, né? Então, já expliquei para vocês que diante dos achados desses fósseis, eles começam, então, a reconstruir. Acham todos os ossos e começam a reconstruir. Mas muitas vezes não são encontrados todos os ossos desse animal. E fica faltando muita coisa. Aí, mais ou menos, essas pessoas que estão lá montando, eles imaginam como seja. E coloca, tá? Mas muitas vezes não é daquela forma. Então, montaram a cantostega a princípio, mas o que acontece? Não tinha a pata da frente. Então, não sabia-se como que era a posição dessa bendita dessa pata aqui, né? Então, nós temos aqui que o Acantostega foi o tetrápoda que foi descoberto no leste da Groenlândia em 1933 e foi descrito e nomeado em 1952. Posteriormente, verificaram que, ao contrário do que se supunha, o Ictiostega possuía 7 dígitos, e eles achavam que tinham, né, tinham 5 apenas, né, e não 5 como a maioria dos tetrápodes. Então, faltava a pata dianteira desse animal, né? Então, muitas vezes falta, então eles acham que é um tanto e por fim não é, mas que depois eles acabam, então, encontrando, conforme vão se abrindo. A gente sabe que essas aberturas de rodovias se encontra muito, tem muitas explosões, né? E muitas vezes se acha muito fóssil em meio a esses locais em que eles explodem, né? Porque detona, né, esse sedimento todo e às vezes são rochas maciças
e nessas rochas maciças, às vezes, se encontram esses fósseis. Quando se encontra esses sítios arqueológicos e que, né, é chamado um pessoal estudioso e vê o tipo de importância, e se não for assim, fóssil, que já está tudo descoberto e não sei o quê, eles fazem um registro, retiram um pouco ali, mas continua com essa estrada. Mas quando é um sítio importante, de achados novos, né, de achados que ainda não foram verificados, aquela estrada não vai sair enquanto tudo aquilo ali não for explorado e for retirado, tá? Então, é assim que acaba acontecendo. Então, aqui a gente tem a comparação, ó, de duas reconstruções do Ictiostega, então, que antes achava que tinha 5 apenas dígitos, mas não, ele tinha 7, por falta de quê? De achados aí desses ossos completos, então, tá? Então, no alto é a nova reconstituição e aqui embaixo era a reconstituição primária que eles fizeram. Então, colocaram lá com 5 dígitos, sendo que não era 5, era com 7. Então, aqui foi corrigido, tá? Outra coisa que nós vamos notar para frente é que na primeira montagem, eles colocaram o quê? Essa montagem das patas voltadas para frente. E não era isso. As patas eram direcionadas para trás. É isso que os novos achados vão trazendo, então, né, informações que faltam. Então, o redirecionamento aí desses membros posteriores, que possivelmente seria o caso dos membros anteriores também, porque dificilmente a gente vai ver a pata de trás para trás e a da frente do membro anterior para frente. Então, se fosse tudo para frente, seria assim, e se a de trás é para trás, a anterior também seria redirecionada para trás. Só que até hoje ainda não foi encontrada essa patinha ali, tá? Aqui, olha, entre as diferenças, a principal está na coluna vertebral também, que olha a princípio como era uma coisa homogênea, e depois o que aconteceu? Por falta de acharam alguns grupos, então acharam que tudo era igual. Então fizeram a montagem. Mas não, existia então, olha, um pescoço mais livre, olha, regiões diferenciadas dessa coluna vertebral. E é isso a riqueza que, né, que dá aí para realmente construir. São os achados fósseis, então. Mudou até mesmo a constituição, olha, das costelas, né? Então, tudo isso acaba modificando também quando esse achado é mais completo. Aqui, olha, então, tetrápodes como Ictiostega e Acantostega, né? Então, Acanto, que era mais aquático, e eles supõem que o Ictiostega ficava muito mais em terra firme, porque isso aqui demonstra que esse animal era mais nadador do que esse aqui, devido a essa, né, essa constituição de cauda, tá? Então, tinham muitas características dos peixes ainda, incluindo a nadadeira caudal, ossos branquiais e membros posteriores semelhantes a remo. Isso é, além de ter essa quantidade de dígito, né, de 8 e 7 dígitos aí, eles também tinham membranas interdigitais, que é o que animais que nadam vai ter realmente, porque se ele tem os dedos separadinhos de tudo, na hora que ele vai nadar na água, a água passa no meio, então ele não consegue empurrar. Então, é o que realmente traz, então, que esses animais ainda viviam muito na água e traziam muito das características dos peixes, tá? Aqui falando só um pouquinho, né, das diferenças das cabeças desses animais, mas que a princípio nós temos muito mais o Ictiostega, então, se adaptado ao ambiente terrestre que o Acantostega. Opa!
Aqui trazendo também, olha, né, alguma coisa sobre esses membros modificados. Então, olha, se a gente olhar no peixe, nós temos esses conjuntos de ossos. Depois, se a gente olhar, por exemplo, um anfíbio primitivo também, que era o Tiktaalik, tá? Então, também traz esse conjunto aí esquelético também muito parecido com eles, e depois o Acantostega da mesma forma, mostrando esse conjunto, e aqui que a gente vê, né, que são mais ossos, aqui esses ossos já definiram mais. Por quê? Porque é uma transição realmente que esse animal, né, está indo, até tentou, né, dominar esse ambiente terrestre, mas que ele, então, tinha ainda essas membranas interdigitais e essa cauda que não deixa da gente imaginar que ele era bastante aquático ainda, tá? Que mostrando também ainda esse grupo de peixes, tá? Aqui os selacante que a gente tem até hoje, aqui o grupo de peixes que a gente tinha com essas nadadeiras e que se apoiavam, né? E que depois nós temos esses, então, anfíbios aí mais primitivos, então. Tiktaalik também foi um desses primitivos que ficou bem aí na categoria para ser realmente o descendente, desculpa, o ancestral dos anfíbios, tá? Mas, como eu falei, ainda não tem nada definido realmente para afirmar isso, tá? Ainda fica aí meio que na briga, tá todo mundo aí tentando achar ainda e conclusões, né, a respeito disso, tá? Aqui até um outro também, o Ventastega, né, que também tem outro anfíbio aí, que pode ser um intermediário também, né, um bom elo entre o Tiktaalik e o Acantostega. Então, a gente deixa aqui apresentadinho aí para vocês. E também falar, olha, que fósseis encontrados, né, que são chamados de iquinofósseis, isso são marcas de pegadas em rochas. Isso é o nome que a gente dá para marcas que ficaram impressas, então, em rochas, que são os iquinofósseis. E são pegadas, então, de anfíbios primitivos. E ao qual, o que acontece? Essa locomoção deles, que eles realizavam e que ficaram impressos. Ai, professora, mas como que ficou impresso isso? Isso aqui, gente, são pisadas que se tem dentro de, por exemplo, de um ambiente que é mais lamadiço mesmo, né? De pura lama, esse animal passou por aqui e ficou essas pegadas. E o que acontece logo depois? Pode ter acontecido um evento catastrófico em que isso foi soterrado imediatamente. Isso, o que acontece? Quando ocorre um soterramento, e esse soterramento ele digamos assim, bem feito, né? Ele é perfeito, então não fica brechas, não fica ar acumulado, e o que acontece? Esses locais ficam marcados corretamente. Então, isso que foi soterrado, ele vira uma rocha depois, essa lama vai virar uma rocha e o que estava impresso vai ficar. A mesma coisa acontece se um bicho estava em cima desse local aqui e foi soterrado. Então, se não ficar nada de ar entre, né, esse substrato e o que caiu por cima, vai criar um fóssil completinho desse animal, né? Dependendo do que for retirado na hora do achado, então se tem o achado perfeito desses animais. E essas impressões, então, de locomoção, o que ela acaba trazendo?
que é muito parecido à locomoção em que certos anfíbios fazem até hoje. No caso da salamandra, a salamandra caminha desse jeito aqui. Então, mais uma ligação entre esses, né, iquinofósseis que foram encontrados de anfíbios primitivos para, então, os grupos atuais, que é o mesmo tipo de locomoção. Estamos quase acabando aqui. Teoria sobre a origem dos tetrápodes. Então, naquele momento, haviam corpos de águas estagnados, isso é, diminuindo, ficando aquele, né? Então, o que que acontecia? Ficava pobre de alimento, né? Se eu tenho uma lagoa secando, o que que esses peixes querem fazer lá dentro? Vão morrer, vão sucumbir. Então, eles rastejavam para outros locais com água, que tinham poças maiores, e iam sobrevivendo desse jeito. E quem eram esses peixes? Aqueles peixes de nadadeira que podiam se apoiar no solo. E o que que acontecia? Ele também respirava, a gente tem que pensar que ele fazia respiração aérea, conseguia atravessar. E isso a gente tem que pensar a longo prazo. Esse negócio de ficar mudando de um lugar para o outro, atravessando o ambiente terrestre. Uma hora acostuma, né, Maria Vitória? Você consegue imaginar isso? Então, vai acostumando, daí a pouco vê ali um grilo pulando ali, uma libélula pulando ali, epa, tem comida, né? Já come, não precisa depender da comida que está lá dentro do lago só. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, tinha variedades de peixes e nichos também. Então, colonizaram a Terra por falta de predação e competição. Na Terra só existiam, então, né, árvores, as plantas, e existiam os insetos, existiam os artrópodes, né? No geral, não era só inseto, a gente tinha todo o grupo de artrópodes, né? Então, era aracnídeos, era um monte de animais e que era uma fonte de alimento ali abundante. Então, surgiram os tetrápodes, os primeiros tetrápodes, então, que são aqueles anfíbios primitivos que a gente estava falando. Mas dentro desses tetrápodes, então, a gente tem dois grupos, que tetrápodes podem ser os anaminiotos, que são os anfíbios, e dessa linhagem de anaminiotos ali, que a gente mostrou lá naquele mapinha, a gente também tem uma outra linhagem indo para outro lado, que são os aminiotos, que tem o ovo com âmnion, então, presença de âmnion e ovo com casca. São os répteis, as aves e os mamíferos. Aí, então, a gente tem que lembrar desse período ali, depois já no Carbonífero, que é pantanoso, clima quente e úmido, tem muito musgo, peridóftera, pteridófitas, que são as plantinhas, né? Então, tetrápodes se alimentavam de insetos, larvas e invertebrados aquáticos também. Tetrápodes não aminiotos, do final do período devoniano até o início do Cretáceo, tetrápodes anaminiotos, então diversificaram-se em uma grande variedade de formas aquáticas e terrestres, que a gente vai ver que nós temos até hoje, né? Sapos, rãs, pererecas, salamandras, né? Então, tetrápodes anaminiotos são aqueles cujos ovos estão protegidos pela água e não possuem anexos embrionários, como o alantoide, sendo essa uma das características que separa dos vertebrados aminiotos. Então, é isso que nós temos. Anaminiotos não tem, então, o alantoide e não tem também a casca do ovo, por isso que é dependente da água. E tetrápodes anaminiotos são os anfíbios, né? Os quais, então, a gente tem aí agrupado em 3 subclasses. Labirintodontia, o Leptospondyle e Lysanfíbia, então, que a gente vai dar uma olhada mais à frente, tá? Deixa eu ver aqui. Ainda não mostrou nada aí para nós de acabar, não, né, Maria Vitória? Vou terminar aqui, falta bem pouquinho, tá?
Tá, prof, não apareceu, não. Tá. Deixa eu ver. Tá, aqui. Então, entretanto, ó, partes das características utilizadas para a definição desse grupo eram primitivas, ou seja, simplesiomorfias, então. Então, são plesiomorfias, isso é, características que são antigas, né, ancestrais, e sim, que é compartilhada por um grupo. Então, características ancestrais que são compartilhadas por um grupo. Por isso que eram utilizadas assim, um grupo só desse grupo de lisanfíbios. Existe um certo consenso entre pesquisadores de dois grupos tetrápodes anaminiotas, viveram então durante o grupo paleozoico, que eram Temnos pondili, predominantemente aquático, e Antracossaura, mais terrestres, e possíveis ancestrais, então, dos tetrápodes. Aminiotos. Então, nós temos dois. Um que foi, então, para o lado dos anaminiotas, porque era mais aquático, e o Antracossaura, que era mais terrestre, foi, então, para os aminiotas. Atualmente, então, considera-se o termo anfíbios, deve ser utilizado apenas para formas atuais do grupo. Sapos, rãs e pererecas, salamandras e tritões e cobras cegas e também cecílias. Depois a gente vai ver todo esse grupo bem tranquilinho. Essas formas viventes são agrupadas no táxon, então, lisanfíbia, que entra todos esses indivíduos, então, tá? Anfíbios é o primeiro grupo de organismos a apresentar tímpanos, que são uma membrana fina que capta o som por meio de ondas sonoras na atmosfera, que a gente falou que órgãos sensoriais teriam que mudar também nesse ambiente. Funções, vai captar, então, essa membrana, né, os sons, captação de sons para proteção, isso é, se ele ouve um som, ele vê que é um predador ou alguma coisa, ele vai utilizar como proteção, para localizar suas próprias presas também e para localizar o quê? Parceiros também. Então, através de ouvir um outro, né, essa membrana vai ser utilíssima para todas essas funções. As características gerais, o esqueleto vai mudar, então apresenta esqueleto ósseo formado por bicarbonato de cálcio e fosfato de cálcio. Respiração, teremos a respiração pulmonar, então a bexiga natatória dos peixes originou um pulmão primitivo que foi desenvolvendo e se aprimorando ao longo do tempo. Respiração cutânea ainda faz parte da vida dos anfíbios ainda, tá? Através da pele lisa, sem escamas, sem queratina e muito vascularizada. Então, vai permitir que os vasos sanguíneos que estão ali na pele façam, então, essa troca gasosa também a partir dessa pele, tá? Então, além de respiração pulmonar, teremos também a respiração cutânea. Dois pares de membros locomotores, né? Os anteriores e posteriores, e pálpebras também nos olhos, que a gente falou que esses olhos precisam ser protegidos, né? Então, por não estarem na água, né? Os que menos ficam, é lógico, as pálpebras são essenciais para umidificar os olhos, e sem elas, então, esses olhos ressecariam, né? Ficariam desidratados e ficariam cegos. Coração formado por dois átrios e um ventrículo. A gente vai sempre depois dar uma mostradinha e comparar com o dos peixes. Primeiro grupo de organismo a apresentar tímpanos, que é a membrana lá, que a gente falou dos sons. Os primeiros organismos a apresentar vocalização. Então, a gente falou lá que as funções também, olha, não só para ouvir, então essa vocalização, ele vai necessitar para localizar co-específicos, isso é, os iguais a ele, para a produção de demarcação de território e afastamento de competidores entre eles também. Sistema digestório completo que vai terminar em uma cloaca.
Então, cloaca também é uma estrutura que serve tanto para eliminação de excretas alimentares, quanto também para a eliminação dos ovos, né? Então, o trato reprodutivo desemboca também na cloaca. Aqui esqueminha também, né? Falando lá, ó, todos daqueles ancestrais também que a gente já estava falando, anfíbios primitivos, né? E que nós tivemos aqui, então, essa linhagem dos anfíbios, e à frente nós temos os répteis primitivos aqui, onde depois nós vamos ter, então, os aminiotas, então, falando aqui, tá? Aqui mais um esqueminha, que também é bem tranquilo, mas que a gente volta e dá uma mostradinha na aula que vem. Tá bom, Maria? Só a Maria para aguentar mesmo, hein, Maria? Oi? Só você mesmo aguenta até o fim, hein? Imagina, Pro. Eu tô anotando tudo aqui, a hora vai passando, eu nem vou ver. Então tá bom. Você tem aula agora, né? Tem. Agora não, é 8h55 só. Hoje é o quê? O Rodrigo? Hoje é o Rodrigo. Acho que é sempre eu e o Rodrigo juntos, nos mesmos dias, né? Aham. O dele é ecologia? Ecologia. Ixi, pesadinho também, né? É. Imagino. Aí tem que arrumar o TCC agora, né? Arrumar os sinais Pois é. e mandar já. Mas tudo dá certo, né? Tomar. Dá sim, lógico. Mas tá bom. Obrigada, Maria. Boa noite. Para você também. Até mais. Até. Tchau. Tchau, tchau.